Na escuridão úmida de uma cela subterrânea, duas figuras repousam entre correntes e gritos abafados. O ar é denso, o chão coberto por sangue seco e fezes. O cheiro é o de morte e abandono. Essa não é uma prisão comum, é uma cova de silenciamento. E lá dentro, acorrentados pelos tornozelos, estão dois homens considerados perigosos. Não por armas, mas por palavras, Paulo e Silas, acusados de causar alvoroço, de desafiar a ordem espiritual de Filipos. Mas o que ninguém sabia naquela noite era que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Algo que rasgaria as leis naturais. Algo que ainda hoje ecoa como um sussurro sombrio no livro de Atos. Um terremoto que não destruiu, mas libertou. Um cântico em meio à tortura. E um Deus que responde quando ninguém mais ouve. Eles chegaram até aquela cela após uma cena pública de fúria. Paulo, com olhar firme, havia repreendido um espírito de adivinhação que possuía uma jovem escravizada por homens gananciosos. A garota gritava dia após dia, dizendo que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas aquilo que parecia elogio era, na verdade, zombaria maligna. Paulo suportou por dias, até que virou-se e disse: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela." E o espírito a deixou. O lucro cessou. A farsa foi desmascarada. E então, como animais que tiveram seu alimento roubado, os donos da jovem se levantaram. Incitaram a multidão. Arrastaram Paulo e Silas até as autoridades. A sentença não veio com julgamento. Vieram chicotes, vergões e depois o silêncio frio da prisão interior. Um lugar feito para apagar qualquer esperança. O carcereiro os lançou na cela mais profunda e, como se não bastasse, trancou seus pés em troncos de ferro. Eles não podiam andar, mal conseguiam sentar, feridos, sujos, sangrando. Cada movimento era uma agonia. A escuridão era total. Não havia tochas, não havia lua. Só o som de ratos e gemidos de outros prisioneiros que já haviam se rendido à loucura. Era o fim de tudo. Mas foi justamente nesse cenário que Paulo e Silas fizeram algo que até hoje desafia a lógica humana. À meia-noite, quando o corpo clama por sono e a mente por desistência, eles cantaram, não baixinho, não em sussurros, mas alto, bem uníssono, louvores, palavras de glória, hinos ao Deus que parecia não estar ali. O som ecoou entre os corredores de pedra como se fosse uma afronta, como se, mesmo nas correntes, eles fossem livres. Os outros prisioneiros ouviram, e ouviram como quem escuta um milagre. Não porque a melodia era bonita, mas porque ela era impossível. Como alguém canta depois de ser espancado, como se louva enquanto se sangra. E então, enquanto o som daqueles cânticos reverberava entre os gritos abafados e as respirações pesadas dos que já tinham perdido a fé, a terra tremeu. O chão gritou. O mundo por um segundo pareceu rasgar-se, um terremoto real, mas não como os naturais, porque ele foi seletivo. Ele não destruiu a prisão, ele abriu. Portas se escancararam, correntes caíram dos pulsos e tornozelos. As trancas explodiram em estalos, mas nenhuma pedra caiu sobre ninguém, nenhuma parede ruiu. O terremoto veio para libertar, não para matar. Era como se o próprio céu tivesse enfiado os dedos na terra e separado as grades com raiva e misericórdia. O carcereiro, ao ver as portas abertas, sacou a espada. Seu dever era vigiar os prisioneiros, e agora todos, supostamente, estavam soltos. A honra romana não permitia fracasso. Ele preferia morrer pela própria lâmina a enfrentar a vergonha diante de seus superiores. Mas antes que a lâmina tocasse sua carne, uma voz ecoou da escuridão. "Não faça isso, estamos todos aqui", Paulo gritou. E o impossível se confirmou. Ninguém havia fugido. Nenhum prisioneiro tentara escapar.
A presença daquele milagre era tão avassaladora que nem a liberdade física foi capaz de vencer o assombro espiritual. O carcereiro caiu de joelhos, tremendo, suando, chorando. Ele, que tinha as chaves, agora pedia salvação a quem estava acorrentado. "O que devo fazer para ser salvo?" perguntou. E Paulo, com a mesma voz que cantava horas antes, respondeu: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma madrugada, o homem lavou as feridas de Paulo e Silas e depois os levou até sua casa e os alimentou, e sua família inteira ouviu a mesma mensagem. E todos foram batizados ali mesmo, antes que o sol nascesse. A prisão se transformou em altar, a cela em templo, o carcereiro em discípulo e os prisioneiros em testemunhas, não de uma fuga, mas de um Deus que responde com terremotos, que quebra correntes não com violência, mas com glória. O milagre ali não foi apenas o terremoto. Foi a fé que resistiu antes dele. Foi o cântico que rasgou a noite. Foi a salvação de um homem que tinha poder, mas não tinha paz. Essa história não é sobre escapar. É sobre resistir, sobre cantar enquanto sangra, sobre desafiar o inferno com um hino, sobre lembrar que até mesmo em prisões escuras há alguém ouvindo. À meia-noite, quando tudo parece perdido, Deus ainda pode estremecer a terra, não para destruir, mas para mostrar que nem mesmo os muros mais grossos conseguem segurar quem tem o céu do lado de dentro. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal para ver mais histórias como essa. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa um like, isso ajuda muito. E compartilha com alguém que vai gostar também. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.